Olá pessoal, o evangelho que nós vamos ter em mãos para fazer esse estudo, se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, dos versículos 1 até o 13. Né? E é um evangelho para esse 25º domingo um pouco difícil, né, para uma leitura que não conhece um pouco o contexto do mundo judaico. Então, eu vou dedicar parte dessa primeira parte um pouco explicar, porque senão não vamos entender bem a parábola, né? É Jesus que está com seus apóstolos, com seus discípulos e conta uma parábola. E como nas demais parábolas, ele quer tirar um ensinamento através dessa história que ele traz, né? As parábolas normalmente são inventadas, né? Jesus toma fatos concretos, né? Quando vai contar a parábola da ovelha, pois existem o pastor e as ovelhas. Quando ele conta a parábola da moeda que se perde na casa, pois claro, ele tem presente, né? Na sua imaginação, uma casa, pessoas concretas talvez. Assim também agora, quando ele traz essa parábola, essa história do administrador, né, ele talvez tenha presenciado, algum administrador tenha visto esse fato. Então ele traz um fato, né, ilumina esse fato e nos convida, né, a que cada um pense, tire, como ele fez com os apóstolos, com os discípulos, que tiremos a lição de tudo isso. Bom, vou repassar um pouco a leitura, então vou explicando como, né, naquele contexto judaico, os apóstolos acolheram aquela história. Jesus, então, essa passagem tem dois momentos, tá bom? Do versículo 1 até o 8 é a parábola, por assim dizer, a parábola do administrador desonesto, né? Acho que é esse o título que vai dar na tradução litúrgica, tá bom? Eu estou usando aqui a Bíblia Ave Maria nesse momento, né? A desculpa aqui vem ainda como administrador infiel, tá? Eu não tenho o texto litúrgico aqui, mas é o capítulo 16 de Lucas. Tá? Então, dos versículos 1 ao 8, é essa parábola. Depois vem Jesus, realmente, nos versículos 9 até o 13, dando o ensinamento, querendo que nós tiremos um ensinamento. O que diz a parábola? Né? A parábola diz que existe um administrador, né? E existe também o dono dos produtos do qual esse administrador está, justo isso, né, administrando. E depois temos as pessoas, né, que sofreram as injustiças desse administrador. Esse administrador, ele não se comporta bem, ele é desonesto, então as pessoas reclamam com o dono, o proprietário. E o proprietário então vem, chama seu administrador para pedir contas dele, porque chegaram as queixas da sua infidelidade, do seu modo desonesto. Isso está contando ali. Agora acontece, né? Qual é essa desonestidade? O administrador, né, ainda hoje é assim e naquele tempo, o lucro dele vinha do que, né, o proprietário deixava, né, os produtos, ele tinha que tirar um lucro em cima disso para si mesmo. E é aí que está a sua desonestidade. Ele tomava mais do que era o justo para si. E daí vem as queixas, né? Imaginemos um pouco aqui a nossa situação, vamos colocar o exemplo dos impostos, né? Imagine esses impostos que chegam até a ser desonestos hoje em dia. Então, diante disso, nos queixamos, e quem tem, né? Vamos colocar o governo, chama, né, o administrador e fala, olha, esse imposto aí, você está ganhando em cima dele, né? Vou tirar você disso. O que faz o administrador diante disso? Ele se dá conta que ele realmente errou, ele se dá conta, né, da falta. Então ele pensa consigo, eu já vou perder o emprego, né, não tem como, meu erro é um fato, mas eu vou, diante disso, vou tentar resolver a minha vida. Me dei conta do erro e que o meu problema estava em querer ganhar mais do honesto. Então ele chama as pessoas que sofreram, né, fala para elas colocarem ali, né, os valores corretos, né, onde ele, o administrador, não teria nenhum lucro. Os valores corretos é o valor do produto mesmo, né, onde quem sairia ganhando era o proprietário,
né? E as pessoas que estavam comerciando. E quem sai perdendo, economicamente dizendo, é o administrador. Mas ele faz essa reflexão porque ele se dá conta que o que vale realmente, né? E aqui está a principal mensagem desse evangelho, né? O valor de tudo não está em possuir, já em ganhar, em lucrar desonestamente, mas em lucrar, né, não economicamente, lucrar em humanidade. Ele se dá conta disso e por isso ele fala, já sei o que vou fazer, fala para as pessoas colocarem o valor correto, né, porque ele está ganhando com isso, já não o dinheiro, mas está ganhando uma amizade. Está ganhando a amizade daquelas pessoas que estão agora vivendo na justiça, estão recebendo o justo. Aqui está a grande mensagem do Evangelho. O administrador, que vamos colocar, ele é o personagem central, né? Ele se dá conta e consegue ser inteligente, astuto, né? E essa sua astúcia é já não em lucrar coisas do mundo, materiais, mas lucrar em amigos, em amizades, que vão, aquelas amizades, beneficiar ele. Já seja materialmente, já seja sobretudo humanamente, espiritualmente também. Essa é a mensagem que vem escondida nessa parábola do administrador infiel. Tá bom? Dito isso, vamos partir agora para umas perguntas para a gente pensar na nossa vida tudo isso. A primeira pergunta que eu convido a pensar um pouco é: quem é esse administrador? E junto com essa pergunta, de qual modo eu me enxergo nele? Digo isso porque Jesus, ao contar essa parábola, lança isso para os apóstolos. Por que ele conta essa parábola para eles? Ele está convidando aqueles seus seguidores, aqueles que estão aprendendo da sua palavra, a refletirem sobre isso, né? De que modo eu sou o administrador dessa história? Por quê? Porque normalmente a gente se coloca no papel de quem? Dos injustiçados, das pessoas. Automaticamente nós fazemos isso. Estamos sempre reclamando, né? Vendo as injustiças que sofremos e não temos que negá-las. Sofremos injustiças. Mas quantas vezes não somos nós os injustos? Então essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês, né? Para nós. De qual modo eu sou um administrador injusto? Né? Quantas vezes? Em quais circunstâncias da minha vida? Em quais áreas? Na minha família? Na minha relação com os demais, com amigos? Na minha relação com minha família? Né? Na minha relação de trabalho? E aqui eu convido a ir mais para lá, né? Na reflexão pessoal, interna, mais para lá do tema econômico, tá? A mensagem de Jesus é mais profunda que econômica. Ela parte da econômica, temos também que nos cobrar sobre isso, mas é um convite para entrar mais ainda, né, na minha própria relação com o outro. Eu posso ser abusivo. O administrador, ele abusava dos demais, né? Quantas vezes eu não abuso? E nessa mesma reflexão, quantas vezes, né, eu não me vejo como um verdadeiro administrador, mas quero ser o dono daquilo. O administrador, ele não é dono. Ele é quem cuida do bem do seu chefe, do seu dono, do patrão. Então tem que ser consciente disso, que ele não é o dono. Ele tem que sim que, como administrador, lembra que o administrador, o papel dele era lucrar também em cima disso. Mas como é o meu lucro? Qual é o lucro que eu tiro? Né? Tem honestidade? Tem justiça em tudo que eu faço? Pensem, olha só no trabalho nosso. Eu estou rendendo, não, de cara a Deus, antes do que o patrão, antes do que o horário que está marcado. Eu rendo no meu horário? Eu sou fiel no meu uso do horário, no uso dos objetos, dos meios que me propõem? Pensemos, concretizemos, repito, mais para lá do trabalho, né? O tema da administração leva muito ao nosso trabalho, o render contas ao chefe. Mas
apliquemos isso em outros aspectos da nossa vida, como filho com meus pais, eu como pai em relação aos meus filhos, eu, né, em relação com Deus, e temos que chegar aí, essa é a parte mais profunda. Então partamos do social, do trabalho, para depois para a relação familiar, de amizade, e por último na relação com Deus. Uma outra pergunta que eu lanço agora para a nossa reflexão, nossa conversa, é se Deus ele é um dos donos a quem eu tenho como função administrar alguns bens, quais são esses bens? Tá? Pensemos um pouco nisso. Diante de Deus, eu também sou um administrador de suas coisas. Quais são essas coisas que eu tenho que administrar em relação a Deus? Cada um vai ter a sua própria situação. Eu, como padre, por exemplo, tenho muitas coisas que render contas a Deus. Como comentada na primeira pergunta, o próprio uso do meu tempo. Que tempo eu dou a Deus? Sou justo no tempo que eu dedico a Deus? De que modo eu dedico? É só para cumprir? Como num trabalho, chego no final do trabalho e passo o meu cartão, cumprir o meu horário. É isso? É isso que Deus me pede? Cumprir um horário com Ele? Tentemos responder sinceramente, Em relação com Deus ainda, que outros bens Ele me deu? E começo a descobrir dentro de mim. Eu tenho algumas qualidades. Eu também tenho defeitos, claro, mas as qualidades que eu percebo que são um dom, isso é, um presente que Deus deu para mim. Por exemplo, nesse momento estou catequizando, estou ensinando, estou dando algo que eu recebi. Estou fazendo isso realmente? Eu dedico as qualidades que Deus me deu, o que eu fui recebendo ao longo da minha vida, percebo que é de Deus e rendo, sou justo, então nisso só dou do mesmo modo que eu recebi, eu sou capaz de dar? Ou sou egoísta? Ou me deixo levar por medo, por preguiças? Então cada um também tente responder isso. Sou ou não sou um bom administrador dos dons, das qualidades que Deus me dá? Percebo que tenho qualidades que Deus me dá? A minha fé, eu recebi. No meu caso, eu, Padre Jefferson, recebi a fé. Eu era um bebê quando meus padrinhos, junto com meus pais, me ofereceram gratuitamente a minha fé. Então é algo que está aí, eu nasci com ela. Bom, sei agradecer e sei então promover essa fé também como um dom de Deus e etc. Cada um tem que tentar buscar quais são então esses dons que sou convidado a administrar. Tomara que descobramos muitos e muitos dons que somos convidados. Então, essa pergunta é mais para ver isso. Sei descobrir em mim um administrador de coisas de Deus? Tomara que esse primeiro momento da pergunta seja para isso. Olhar na minha vida e ver quantas coisas sou convidado a administrar em relação a Deus. Depois, sim, cada um se julgue, e é cada um quem tem que se julgar diante de Deus como estou sendo administrador, bom ou mal. Mas que pelo menos descubramos ser verdadeiramente administradores de dons celestiais. Como terceira e última questão para a nossa conversa, eu convido a pensar nesses últimos versículos da passagem, quando é Jesus já falando, não com parábola, mas trazendo uma mensagem, e ele nos faz esse convite, a que não podemos servir a Deus e ao dinheiro, que temos que servir um ao outro. Não podemos estar divididos, não conseguimos estar divididos. Diante disso, a pergunta é, diante de tudo isso, de que modo, qual é o modo que eu sirvo a Deus? E qual é o modo, diante dessa pergunta, que eu sirvo a Deus, que o apego ao dinheiro, e saibam que dinheiro não é só a pecúnia, isso é, o financeiro ali, os bens, o mundo, as coisas materiais, as pessoas. Então, de que modo que eu deixo de servir a Deus porque meu coração está apegado, está ocupado, olha essa pergunta, está ocupado com as coisas materiais, seja dinheiro,
seja pessoas, tá? Aqui eu coloco pessoas dentro de materiais, porque a pergunta de Jesus, afinal, é essa, né? Não podemos servir a Deus, a quem devemos amar, sobre todas as coisas e todas as pessoas, e ao mundo. Ou vou amar um e odiar o outro, né? Ou não vou conseguir cumprir. Então, a pergunta fica aí para a nossa reflexão. De que modo essas coisas do mundo, entre elas as pessoas, e não falando mal das pessoas, mas de que modo eu estou colocando mais as pessoas do que a Deus, né, no primeiro lugar da minha vida?